dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título Em Nossa Luta, e diz assim: segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Paulo 2 Coríntios 13, 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade. Somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia. Intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica. Nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e nos programas pessoais. Nossa intolerância cristalizada reclama a destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos, em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é o amor infatigável para a vida abundante. Aí está, meus irmãos, mais uma página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Nesta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Paulo. Nessas palavras, Paulo nos exorta a combatermos o mal que existe em nós. Quando ele nos diz que o poder que Deus confiou a nós foi para construir e não para destruir. Em todas as situações que ele coloca ali, fatalmente estaremos inclusos em muitas delas. Mesmo porque nós vivemos nos dias de hoje entre ventos de alegrias e ventos de tristeza. Nós vivemos neste mundo de hoje à mercê da injustiça, buscando a justiça, que parece nunca chegar. Então o nosso íntimo se revolta e os sentimentos começam a pulular dentro de nós, mesclados com a raiva, com o ódio, com o desejo de restaurar aquela paz que nós tínhamos, ou que a gente acreditava que tinha, uma vez que nós aqui viemos exatamente para corrigir tudo isso. Como ele disse, nós não viemos para destruir, nós viemos para acabar o que está inacabado. E o que é que está inacabado na obra de Deus? Nós. A nossa perfeição está inacabada. Ela necessita de aprimoramento, ela necessita de construção, ela necessita de valores que nós não temos, uma vez que nós ainda agasalhamos os sentimentos maus de aniquilação,
de tormento, de trevas dentro de nós. Porque as raivas que nós manifestamos ou não manifestamos, não importa, são sentimentos, fazem parte dessa cortina de névoa que nos tolda a visão para a luz. E quando nós estamos distantes da luz, nós caímos no poder das trevas, no poder do mal. A nossa raiva irracível, a nossa mágoa que nós julgamos justa, são provas. São situações pelas quais nós temos que provar a nós mesmos, não a Deus, porque Deus não precisa de provas nossas. Nós é que precisamos provar, nós é que precisamos demonstrar o nosso mérito, porque na justiça de Deus, nós não avançamos sem mérito. Não existe o jeitinho para passar a mão na cabeça e tudo bem. Aquilo que nós fazemos, nós pagamos. Aquilo que nós conquistamos, nós levamos. Os valores que nós levamos são os valores espirituais, para o bem. Assim como os valores maus, nós também levamos. E pode ter certeza, eles vão nos fazer um mal danado do lado de lá. Mesmo porque eles nos prendem aqui embaixo. Eles nos prendem longe da luz. Eles, toda a nossa visão da perfeição, da beleza, da paz interior, da serenidade, do equilíbrio. Quando nós estamos enraivecidos, nós nos tornamos racionais. E aí não pode sair nada de bom disso. Apenas tragédias, apenas sofrimento, apenas angústia. Então, trabalhar o nosso íntimo, melhorar a nossa condição espiritual é uma necessidade imediata para todos nós. Não importa o nível que nós tenhamos de educação, porque às vezes as pessoas confundem elevação espiritual com educação do mundo, ou seja, a finesse, ou seja, o verniz social. Mas tudo isso se dissipa quando alguém nos chuta o calcanhar, quando alguém nos passa na frente da fila do banco, quando alguém nos toma a vaga do estacionamento, quando alguém nos ofende, quando alguém nos humilha. Aí nós reagimos de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. É nessa hora que nós vamos compreender que cada um dá o que tem. Se nós temos bondade, se nós estamos já encaminhados para o crescimento espiritual, para a luz de Deus, nós temos um tipo de respostas para estes acontecimentos. Se nós ainda estamos distantes dessa luz, perdidos na névoa, nós temos outro tipo de resposta para esses fatos. Assim, cabe a nós analisar e ver onde está o problema, onde está o gatilho que detona tudo isso. E, junto a isso, começarmos a nos edificar. A palavra edificar nos lembra uma construção de uma casa, um edifício, por exemplo. Mas não é só isso. Edificar significa construir obras boas. E nós necessitamos construir obras boas dentro de nós, para que nós não tenhamos que sofrer no retorno à pátria espiritual, porque lá nós estaremos de frente com as nossas criações mentais, os nossos desejos, com aquilo que nós acreditávamos ser justo, verdadeiro, mas está longe, muito longe da caridade e do amor ao próximo. Só por aí a gente já vê o tamanho do caminho que a gente tem pela frente. Mas
não é para desanimar. A gente tem, cada dia que nasce, punhado de oportunidades boas e más para a gente passar, para a gente enfrentar e para a gente reagir segundo as circunstâncias se apresentam ou segundo aquilo que nós temos dentro de nós. Se a bondade prevalece, nós faremos as coisas de acordo com a bondade, com o espírito cooperativo, com o espírito do amor ao próximo. Se o espírito não é colaborativo, nós vamos reagir de uma forma bem diferente. Truculenta, áspera, azeda, e aí nós vamos criar mais problemas para nós mesmos. Enfim, o caminhar nosso aqui é puro aprendizado. Em todas as situações, desde o desenho que assistimos na TV, quando nós achamos graça da maldade do personagem. As novelas, quando nós insistimos em ver o mal prevalecendo sobre o bem. Nos filmes, quando nós vemos a violência num rompante destruindo o mal, entre aspas. Na verdade, nós estamos destruindo o nosso íntimo, porque nós estamos agregando valores nocivos e deixando a nossa névoa interna mais espessa. É tudo uma questão de reflexão, é tudo uma questão de se olhar e se ver. O que muitas vezes nós não fazemos, nos olharmos e nos vermos. Se nos olhamos, não nos vemos. É necessário que a gente possa se ver para que possa consertar o que está estragado e acabar o que está inacabado. Muito embora este acabar o que está inacabado seja uma estrada muito longa, mas nós temos a eternidade como caminho para nós. Agora, a questão sofrimento, ela é imediata. Uma vez que o corpo físico, ele passa e nós vamos retornar para o lado de lá. E ao retornarmos para o lado de lá, nós fatalmente seremos colocados no exato lugar que nós merecemos. Ou seja, não adianta eu clamar, Senhor, 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 eu fui nas missas, Senhor, eu fui no centro, Senhor, eu fui no culto. Porque o próprio mestre já disse lá atrás. Muitos dirão, Senhor, Senhor, mas poucos entrarão no reino dos céus. E o que ele quis dizer com isso? Que não adianta honrar Deus só com o nome, só com a palavra. É preciso transformação. É preciso modificar o íntimo. É preciso iluminar o nosso templo interior, para que ele possa, com a sua luz, iluminar também o nosso caminho. Só lembrando, o nosso templo interior somos nós mesmos. E se nós colocamos Deus dentro dele, por certo, Deus estará sempre conosco, nos amparando, nos socorrendo, nos iluminando na nossa caminhada de aprendizado aqui no mundo material. E também no mundo espiritual, uma vez que essa luz bendita será o claro que irá nos iluminar na nossa jornada eterna. Buscar a transformação é um dever de todos nós que prezamos pelo bom senso, pela busca dos valores mais elevados. Há ainda aqueles que estão inadvertidamente presos ou dominados pelas
condições da inferioridade e achando tudo maravilhoso. Mas o dia chega para todos. O caminho de Damasco acontece para todos, em maior ou menor proporção. Os chamados aí estão todos os dias, mas nem sempre a gente os ouve. Se os ouve, não atenta para eles. Então, meus irmãos, busquemos ouvir o chamado de Jesus, o chamado de Deus, nosso Pai. Era o que tínhamos para hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça, para que possamos vencer, sobretudo, a nós mesmos, para que possamos, no futuro, termos a paz e a luz que buscamos. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.